Fala, seus lixos! Antes de mais nada, é bom lembrar que este vídeo só existe graças ao pessoal do Apoia-se. Eles são os responsáveis por financiar esse canal que agora virou alvo de hackers, bolsonaristas, crentes e outros tipos de criminosos. O vídeo de hoje vai ser separado em 3 blocos. O primeiro bloco é destinado à sua tia ou sua avó, que não é bolsonarista, mas está votando no Bolsonaro porque o pastor safado da igreja dela vive dizendo que ele é o escolhido de Deus e que o Lula vendeu a alma pro diabo para fechar todas as igrejas e implantar o comunismo no nosso querido país. A segunda parte do vídeo é destinada a você que votou em branco ou você que nem foi votar, porque acredita que estamos tendo uma eleição entre Lula e Bolsonaro que são candidatos exatamente iguais, que são ruins do mesmo jeito. E se os dois são ruins do mesmo jeito, pra que eu vou votar? E a terceira parte do vídeo é pra você, comunistinha safado, que ficou triste aí com o resultado da eleição e tá aí chorando pra todo lado como se o mundo tivesse acabado. Todas as 3 partes desse vídeo serão postadas no meu Instagram, que tá aqui, ó, @ThiagoSantinelli, e no TikTok também. E estarão disponíveis os cortes desse vídeo pra você poder baixar no link que tá na descrição. Os vídeos já estão com legenda no formato certinho pra você poder mandar no zap da tua família ou pra aquela pessoa que você tá tentando convencer a sair de casa e votar em alguém que não seja um psicopata nessa eleição. Mas e Thiago, e os bolsonaristas? Não tem nenhum bloco que é pra tentar convencer os bolsonaristas de que eles estão errados? Não tem, porque infelizmente a única forma de convencer um bolsonarista de que ele está errado, o Código Penal brasileiro, no seu artigo 129, classifica como tentativa de homicídio por lesão corporal grave. Minha primeira dica para você, lixo, inclusive nesse segundo turno, é a seguinte: não perde seu tempo tentando convencer bolsonarista. É igual tentar convencer um pedaço de merda de que ele não é um pedaço de merda. Isso é impossível. No final, só você vai ficar sujo de bosta e ele vai seguir a vida sendo um grande bosta que ele é, e você não vai ter afetado em nada. Só vai ter prejudicado você mesmo. Bolsonarista você tem que tratar igual merda, mandar tomar no cu e bloquear. Pronto. Esse é o jeito certo de tratar essa galera. Você que é bolsonarista e tá me assistindo agora, eu tenho um recadinho pra você. Você é um desperdício de oxigênio na Terra. Eu espero que você se foda muito na vida, mas muito de verdade, porque você não é só burro. Você é ruim, você é uma pessoa ruim, igualzinho o candidato que você apoia. E falo sem medo nenhum de errar que o mundo vai ficar um pouco melhor quando você tiver ido se encontrar com seu querido mentor e professor Olavo. Exatamente, eu não me importo se você morrer agora mesmo, pra mim, foda-se. Porque, né, eu não sou coveiro, então pau no teu cu. Ódio despejado com sucesso. Tava já com saudade de fazer isso aqui. Então é isso, vamos para o primeiro bloco. Agenda de shows: Mogi das Cruzes, Osasco, Barueri, São José dos Campos, Vitória, São Paulo, Goiânia, Brasília, Campinas, Canoas, Floripa, e é isso aí. A agenda do Nordeste a gente vai fazer em dezembro ou janeiro, porque as pessoas aí do Natal Comedy Club marcaram shows, deram a data pra gente e aí simplesmente sumiram, não criaram o link de venda, então teve que desmarcar. Então não vem encher o meu saco, vai lá, porra, perturbar o pessoal lá do Natal Comedy Club, que foram os puta dos irresponsáveis. Então eu não vou fazer show lá mais, vou marcar os shows no teatro, então você pode aguardar que vai chegar. Eu vou fazer show aí pra vocês do Nordeste, que são as pessoas que estão salvando esse país de virar uma teocracia crente. Então muito obrigado, galera do Nordeste, por estarem literalmente nos salvando. Vamos lá para o quiz do segundo turno para saber o quanto você sabe sobre os candidatos que estão concorrendo. Quem é o candidato que participa de cultos e rituais da maçonaria? Acertou se você respondeu Bolsonaro. Exatamente, olha só as fotinhas. Ele, a mulher dele, os filhos dele. E se você estiver achando que é montagem, olha o vídeo aí. Lamentavelmente, o Poder Executivo e o Legislativo aperfeiçoam-se em criar problemas para vender facilidades. E dá uma olhadinha, tá vendo esse bicho aqui na estante dele? Ó, vamos dar um zoom aqui para você ver melhor. Aqui temos uma imagem de Baphomet ampliada para você ver como, né, como são as atribuições físicas dele. O número 2 aqui numa das mãos, ó, o número 2 na outra, formando o quê? 22. E junto com nada mais, nada menos que o famoso sinal da arminha. Olha isso. Coincidência? Acho que não, hein? E você se lembra do indicado dele pro STF, o Cássio Nunes? Olha aqui. Ele é mestre maçom desde 1999. E sabe o antigo vice dele, o Mourão? Olha aqui. E existe um ritual na maçonaria conhecido como necromancia, que é a magia satânica usada para se consultar com mortos e fazer pactos com entidades malignas. E esse ritual foi utilizado pelo presidente abertamente para todo mundo ver. Ele mandou trazer o coração de Dom Pedro I para esse ritual. Por que Bolsonaro trouxe o coração de Dom Pedro para o Brasil?
O imperador Dom Pedro I foi recebido com honras de Estado e subiu a rampa do Palácio do Planalto hoje, numa cerimônia pelo bicentenário da independência do Brasil. A urna dourada de 9 quilos contém o coração embalsamado do imperador. Dom Pedro I era maçom. Veja esse vídeo da ordem explicando a relação do monarca com a fraternidade. Ele foi trabalhado, certo? Foi trabalhado pela maçonaria, para declarar a nossa independência. Trazer o coração do monarca para o Brasil seria parte de um ritual da maçonaria? E você se lembra da carta que o Bolsonaro escreveu pedindo perdão para o STF? Lembra quem na verdade escreveu essa carta? Outro maçom com laços no satanismo, Michel Temer. Olha aqui na tela o aperto de mão dos maçons. Claramente, à luz do dia, eles não têm vergonha nenhuma de esconder. O Bolsonaro, sempre que pode, exibe os gestos ocultistas e maçônicos, e até os governadores, que são do partido dele, têm o mesmo número que ele, não escondem que querem instaurar a maçonaria em todos os lugares do Brasil, no lugar das igrejas evangélicas. Me comprometo como um verdadeiro maçom que meu governo será pautado dentro dos princípios e ordem da mais pura integridade e honestidade. Para tanto, publicamente assinarei o Código de Conduta do Maçom no exercício da atividade política. Para finalizar, afirmo que uma vez eleito governador, estarei sempre de pé e à ordem para a maçonaria. Temos um vídeo aqui de um pai lá de Santa Catarina que conseguiu mostrar o brinquedo que o filho dele recebeu de um professor que é bolsonarista e membro da maçonaria. Dá uma olhada nesse vídeo e veja se é isso que você quer para o seu filho. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês algo que me revoltou muito nessa última semana. Meu filho João, de 7 anos, participou de um desfile do 7 de setembro na escolinha dele e ele acabou ganhando alguns brinquedos. Esse primeiro brinquedo aqui, que é o boneco do capitão, mas o que me revoltou de verdade foi esse outro boneco aqui, que de início eu achei que era simplesmente um carneirinho, mas com algumas pesquisas eu acabei descobrindo que na verdade esse é o bode satânico da maçonaria. Pois é, meus amigos, o bode satânico da maçonaria. Estava conversando com alguns amigos que trabalham no Ministério da Educação, e eles informaram que esses dois bonecos fazem parte do kit satânico da maçonaria. É o kit maçonaria. E caso o Bolsonaro seja reeleito nesse próximo ano, esse kit maçonaria vai ser distribuído para todas as crianças com menos de 10 anos em todas as escolas do Brasil. A pergunta que eu faço é: você, pai, mãe de família, cristão, cidadão de bem, é isso que você quer para o seu filho? Porque não é o que eu quero para o meu filho. Então, diga não ao kit maçonaria, diga não ao Bolsonaro. E vários pastores evangélicos, como Silas Malafaia, André Valadão, declararam que a maçonaria não é permitida e não é compatível com o cristianismo. E vários evangélicos que votaram no candidato Bolsonaro, depois de saber que ele pertence à maçonaria, já estão declarando voto em outros candidatos. Não sei você, mas eu, como cristão, jamais votaria em um ocultista que pertence à maçonaria, porque eu não quero de forma alguma que a minha igreja vire um templo maçom para eu ser obrigado a servir o diabo pro resto da minha vida. Próxima pergunta: quem foi o candidato que criou o Dia do Evangélico, a Marcha para Jesus e a Lei da Liberdade Religiosa? Acertou quem disse: o candidato Luiz Inácio. Ele foi o responsável pela criação da Lei de Liberdade Religiosa, elogiada até por alguns pastores muito famosos que acreditavam na história de que ele fecharia todas as igrejas no Brasil, como é o caso do pastor Marcos Feliciano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a lei e institui o Dia Nacional da Marcha para Jesus. É livre o direito de organizar uma igreja e de praticar sua religião. Eu coloquei aqui na minha camisa: eu sou cristão e voto em Dilma. Por que isso? Porque a mentira tem que cair por dentro. Eu fui um dos que era pregador na época, esparramei pelos cultos do Brasil, porque eu ouvia e como um papagaio eu repetia: o PT vai fechar as igrejas do Brasil. 8 anos atrás, Lula era um demônio, mas Lula foi eleito. Nenhuma igreja foi fechada. O país cresceu. De acordo com dados do IBGE, no governo Lula e Dilma, foram abertas mais de 160 mil novas igrejas evangélicas. Como é bom ter um cristão de verdade que pensa no bem do nosso povo de Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Na verdade, é o próprio Bolsonaro acima de tudo.
é a projeção dele acima de tudo. Deus aí é moeda. É um anticristo. Porque anticristo é aquele que diz governar em nome de Cristo, mas faz exatamente o contrário do que Cristo faria. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A minha especialidade é matar, pô. Sou canalha! E tem que se fuder, acabou! Cala a boca! O cristianismo não se mede por questão de doutrina, mas por uma questão de humanidade. Ele tem tudo contrário a Jesus Cristo. Eu sou favorável à tortura. Eu sou favorável à tortura. Eu sou favorável à tortura. Matamos 30 mil. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Eu sou favorável à tortura. Próxima pergunta. Quem foi o candidato que quis comer carne humana? Sim, exatamente o que você ouviu. Um desses dois aqui quis cometer canibalismo. Quem será que foi, hein? Fica a dúvida. Voltamos já com a resposta. Voltamos agora, porque você não está no programa do João Kleber. Acertou quem disse o candidato Bolsonaro. Ele disse em entrevista que desejou comer carne humana. E só não comeu porque nenhum dos amigos dele quis ir junto nessa grande e nojenta empreitada. Como quase comi um índio em Surucucu uma vez. Morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí a comitiva, ninguém quis ir. Vamos comigo lá, ninguém quis ir. Eu comeria o índio sem problema nenhum. Uma curiosidade para você é que esse desejo por comer carne humana, ele está presente nessas pessoas que praticam rituais satânicos abortistas, como é o caso do candidato Bolsonaro. Inclusive, ele chegou a dizer em entrevista que separava o apartamento dele, que ele ganhava da verba de gabinete, separava esse local exatamente para comer gente. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Tô satisfeito. Você tá satisfeito? Próxima questão. Quem foi o candidato que, de acordo com as leis cristãs, só teve outro casamento depois de ficar viúvo? Acertou quem disse o candidato Luiz Inácio. A primeira esposa do candidato Luiz foi a tecelã Maria de Lourdes da Silva, com quem ele se casou em 1969. Mas em junho de 1971, Lourdes contraiu hepatite e precisou ser internada quando estava no 8º mês de gestação. E infelizmente ela e o filho morreram durante uma cesárea de emergência, que foi feita para tentar salvar a vida dos dois. A outra esposa do candidato Luiz foi a Marisa Letícia. Os dois se casaram em 1974. Marisa, na época, também era viúva e estava esperando seu primeiro filho. Luiz, como bom cristão, não quis que a mulher abortasse o filho só por ele ser do marido que havia falecido, e fez o que qualquer homem de Deus com muito amor no coração faria, e adotou essa criança e o registrou como seu assim que ele nasceu. Marisa faleceu em 2017 e durante os 30 anos que tiveram juntos, eles tiveram 3 filhos: Fábio Luiz, Sandro Luiz e Luiz Cláudio. E nenhum dos 3 nunca tiveram nenhum cargo na política e nunca se candidataram a nada. Próxima pergunta. Qual candidato quis que a amante abortasse um filho fora do casamento? Acertou quem disse o candidato Bolsonaro. É exatamente o candidato que quer transformar todos os templos e todas as igrejas em terrenos da maçonaria. O candidato Jair já foi casado 3 vezes e, diferente do que recomenda a Bíblia, ele se casou depois de divórcios, por motivos de infidelidade. Infidelidade dele. Mas é claro, ele é um maçom, então princípios cristãos não se aplicam a ele. Ele não se importa. Essa aqui é a Cristina e ela foi amante do Bolsonaro, enquanto ele era casado com a mãe do Eduardo, do Flávio e o Carlos. E é bom lembrar que esses 3 filhos do candidato Jair têm cargos na política e todos estão envolvidos em algum esquema de rachadinha ou corrupção praticados no gabinete do pai. Voltando ao tema da pergunta, quando o candidato Jair descobriu que a sua amante Cristina estava grávida, ele ficou bastante desesperado e sugeriu que ela abortasse para que essa traição não viesse a público. E o bebê, conhecido hoje como Jair Renan, só nasceu porque a mãe se negou a abortar. E essa história toda foi revelada pelo próprio candidato Bolsonaro em uma entrevista dada para a Isto É. Nessa entrevista perguntaram qual era a opinião dele sobre o aborto e ele disse, abre aspas, não sou contra, deve ser uma escolha do casal. Qual candidato disse que a morte de 1.400 crianças era um número insignificante? Acertou quem disse candidato Jair Bolsonaro. Quando perguntado sobre a vacina
vacina para evitar a morte de crianças contaminadas com Covid, ele respondeu dizendo que era um número insignificante. Vale lembrar que ele foi a mesma pessoa que atrasou propositalmente a vacina, deixando mais de 700 mil pessoas morrerem. Última pergunta do nosso quiz. Qual candidato diz que já bateu em mulher e que teve relação sexual com um animal? Acertou quem disse candidato Jair Bolsonaro. Para não dizer que eu estou inventando, vamos colocar agora na tela ele falando esses dois absurdos, numa mesma entrevista. Você já deu um sopapozinho em alguma mulher alguma vez assim? Já. Eu te dou outra, te dou outra. Você ia atrás de galinha no galinheiro, todo mundo ia na minha cidade, entendeu? Alguns mais malandros iam na bezerrinha, na jumentinha, mas era comum, não tinha naquele tempo, tinha mulher como tem hoje em dia, que ele tinha mulher, mas a mulher não... Ele comeu ou não comeu a galinha? Por que você mentiu? Comeu a galinha? Foi só uma picadinha na cloaca, não. Você comeu sim. Por que mentiu? Admite que mentiu? Você comeu a galinha? Admite. Deu uma voltinha aqui, amor. Esse bloco agora é para você que votou em branco ou nem saiu de casa para votar, porque você se convenceu de verdade de que os dois candidatos que a gente tem agora no segundo turno são exatamente iguais, são ruins do mesmo jeito. Nesse ano a gente teve apenas 31 milhões de abstenções. Com esse número a gente teve uma eleição que teve mais abstenção do que os shows do Zé Felipe. E eu entendo que deve ser muito difícil se animar com a democracia quando ela permite a existência do candidato Padre Kelmon, que é um padre de boina. Mas o que você precisa entender que essa não é uma eleição comum entre direita e esquerda. Não é isso aqui que está em jogo no momento. É a disputa entre um candidato que sempre respeitou a democracia contra um candidato que ameaça golpe de Estado com a mesma frequência que o Arthur Aguiar coloca chifre na mulher dele. Porque por mais que você odeie o Lula e o PT, é impossível você colocar esses dois candidatos na mesma balança se você olhar com um pouquinho de atenção. Um deles normalizou o fato de instituições públicas matarem pessoas asfixiadas dentro de camburões. Um deles fez as pessoas acharem normal um adolescente negro ser preso e ouvir da PM. Foi preso, moleque. Um deles empurrou o Brasil inteiro para a imunidade de rebanho e deixou conscientemente mais de 600 mil pessoas morrerem. Ele incentivou essas pessoas a morrerem, ele sabia que o resultado do que ele fazia seria a morte dessas pessoas e mesmo assim ele insistiu e ainda riu da cara delas. Um deles estimulou o ódio e violência ao ponto dos seguidores dele acharem normal socar a cara de uma idosa que vota no outro candidato. Por que foi que bateram na senhora aqui? Por que foi batido na senhora? Porque a senhora votou em quem? Pro Lula? E foi por isso que bateram na senhora? Fica assim não, fica assim não. Ontem foi o dia do idoso. Eu tenho 64, vou fazer 64 anos. Não é justo. Ai, Thiago, mas não dá, meu. Porra, a corrupção do PT é muito... Porra, não dá. Eu vou ter que votar em branco. Entendo o seu ódio, entendo a sua raiva com a corrupção envolvendo o nome do PT. Entendo completamente. Só que é bom a gente pegar alguns números, já que a gente tá fazendo comparações, então vamos lá. O mensalão, por exemplo, custou 101 milhões de reais em 4 anos. Já o orçamento secreto custou 53 bilhões de reais em 2 anos. E já tem contadinho aí mais 20 bilhões para 2023, totalizando apenas 72 bilhões. A título de comparação, cabem apenas 630 mensalões dentro de apenas um orçamento secreto. E assim, eu nem preciso colocar algum político de esquerda ou algum petista roxo pra explicar pra você que porra é essa de orçamento secreto. Posso escolher uma candidata de direita, que já fez várias e várias críticas ao PT, pra explicar pra você o que é o orçamento secreto. O orçamento secreto que é um oferecimento aí dos mesmos criadores do show de prefeitura do Gustavo Lima. O relator, ele vai sozinho comandar 19 bi pro executivo. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem rubrica, sem autoria. Parece secreto. Ele é secreto, porque eu não sei.
podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Exemplo, numa cidade do interiorzinho do Maranhão, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então eu não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Eu estou falando de nota inteira. Pode ter o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido pro bolso de alguém. Não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, é porque ele é secreto, eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, e eu não consigo controlar. E seguindo as tendências do governo Bolsonaro, provavelmente esse nome vai mudar, não vai ser mais orçamento secreto. Em breve a gente vai ter que começar a chamar de orçamento com 100 anos de sigilo. Ai, Thiago, não adianta. É voto em branco, porque o Lula já foi preso. Foi preso lá por causa de uma porra de um triplex, que não tinha nem indício, nada de que era dele. Essa é a verdade. O Bolsonaro já meteu simplesmente 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Tu tem noção do que é isso? O sonho da vida do Sérgio Moro, que hoje apoia o Bolsonaro, era que o Lula tivesse, porra, lá bem escondidinho, os mesmos tipos de prova que o Bolsonaro tem contra ele, e que são provas, assim, abertamente. Não precisa nem investigar muito pra tu saber já que o cara tá enrolado com um monte de merda. Se o Lula tivesse contra ele, porra, vamos pegar aí 10% das provas que existem contra o Bolsonaro, pode ter certeza que o Moro teria dado um jeito de aprovar a pena de morte no Brasil só pra eletrocutar o Lula, com transmissão ao vivo da Jovem Pan. Pode ter certeza. E você não precisa ser um esquerdista radical ou algum fã do PT pra ver que esse processo que fizeram contra ele foi um bagulho, porra, muito estranho. No mínimo estranho. Esse cara aqui é o Reinaldo Azevedo. Sabe quando o seu tio bolsonarista que odeia o PT xingou algum petista de petralha? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Pois então, foi esse cara aqui que inventou o termo petralha no livro dele que se chama O País dos Petralhas. Esse livro aqui, ó. Ele trabalhou por anos e anos na Veja falando mal do PT e do Lula, que é uma galera que ele odiava bastante. E isso é até um pouco irônico, né? Porque na época que o Reinaldo Azevedo trabalhava na Veja, era exatamente a época que ele não estava vendo porra nenhuma. Ou seja, por muito tempo no Brasil não existiu nenhum antipetista aqui, porra, maior e com mais raiva do PT do que esse cara aqui, Reinaldo Azevedo. Ele acompanhou de perto a prisão do Lula, acompanhou de perto, leu todos os processos, mesmo odiando muito o PT, tendo escrito 2 livros para falar mal do PT, passando vários anos aí, fazendo várias matérias na Veja, criticando o PT e o Lula. Mesmo assim, ele como jornalista, ele fez o que o Moro não fez e se ateve aos fatos e provas. E depois de ter lido todos os processos, nos últimos anos, praticamente todos os dias, ele aparece no programa dele na Band e faz esse desafio aqui pro Sérgio Moro. Dá uma olhada. Eu tenho feito esse desafio a jornalistas lavajatistas, mas ninguém topa. Já fiz ao TRF4, que também não topa. Já fiz ao STJ, que também não topa. Mas agora eu faço ao próprio Moro. Me mandarem quais páginas de sua sentença estão as provas contra o Lula. Eu insisto nisso. Atenção, eu não quero saber em quais páginas da sua sentença estão ilações sobre o Lula. Eu chamo de prova a evidência daquilo que foi apresentado pelo Ministério Público. Quando o senhor, hoje empresário Sérgio Moro, à época juiz, quando a Constituição diz que todo mundo tem direito ao julgamento justo, a um tribunal imparcial, o julgamento justo supõe o seguinte: apresente provas da acusação que você fez. Não adianta depois vir dizer no processo que a pessoa é feia, que a pessoa é bruta, que a pessoa é... Não interessa. Pisou no meu pé. Não interessa. A acusação é esta. Está aqui. A prova está aqui. Assim que o Moro me mandar em quais páginas da sentença dele aparecem as provas de que o apartamento saiu dos 3 contratos conforme a acusação, eu não só paro de criticá-lo, como eu peço demissão e saio do jornalismo. Sabe por que você, empresário Sérgio Moro, não vai fazer isso? Porque você confessou nos embargos de declaração que o apartamento nada tinha a ver com os contratos. Apartamento que depois se provou não era do Lula. Portanto, você confessou nos embargos de declaração que não há provas. Se você não gosta do Lula, tem uma péssima impressão dele, etc., é crítico do PT, querido, mais crítico do PT do que eu, você não foi. É preciso acabar com essa pouca vergonha de ficar se referindo à sentença como se a sentença apresentasse a prova. Nunca houve resposta do Sérgio Moro ou de ninguém da galera da Lava Jato. Nunca. E em alguns dias, o Reinaldo Azevedo apareceu até mais puto do que o normal, porra, chamando o Sérgio Moro de arregão e os carai. Dá uma olhadinha. O meu pinto fugiu, ninguém dá notícia dele, ninguém sabe, ninguém viu.
E não é novidade pra ninguém que eu sou uma pessoa de esquerda. Óbvio, você tem que ser muito burro pra não ter percebido isso ainda. Mas vocês podem ter certeza que se fosse um candidato de direita, com chance de ganhar e disputando contra o Bolsonaro, eu estaria aqui agora do mesmo jeito, gravando um vídeo, tentando te mostrar que não existe a menor possibilidade de um candidato igual o Bolsonaro ser comparado a qualquer pessoa, qualquer outro político civilizado que apareceu por aí. Não tem como, não tem nada que possa ser comparado ao Bolsonaro, a não ser os políticos que são bolsonaristas. Tanto que pessoas dos mais diversos espectros da política já declararam apoio ao Lula nesse segundo turno. Tanto que tivemos aí Fernando Henrique Cardoso, Simone Tebet e Carlinhos Maia declarando voto no Lula nesse segundo turno. Ele conseguiu o apoio dessas 3 pessoas aí que você jamais convidaria para um churrasco, mas fica bastante feliz com o apoio delas numa eleição como essa. E é muito bom ter essas pessoas de direita que historicamente sempre odiaram o PT declarando apoio ao Lula agora no segundo turno, que é pra gente entender o nível de desespero que a parcela democrata desse país está passando agora nesses dias. Outros apoios inusitados aí que a gente teve: Alexandre Frota, Tico Santa Cruz, João Guilherme, filho do Leonardo, todo mundo apoiando o Lula. Olha isso, que maravilha. Isso aqui parece chamada do elenco da Fazenda. Já pode criar um programa novo aí. A Fazenda 2022. Versão Democracia em Vertigem. E vendo essas pessoas aqui que estão apoiando agora o Luiz Inácio no segundo turno, se tem uma coisa que a gente não pode falar do Bolsonaro, é dizer que ele não é inclusivo. Ele incluiu todo mundo de bom senso no país num só sentimento, que é o sentimento de ódio a ele. Ah, Thiago, mas olha, foda-se, eu não me importo, eu ignoro todos os fatos que você falou, qualquer fato aí do mundo jurídico. Pra mim, o Lula é um grande ladrão, sim. E eu vou votar em branco, porque é ladrão. Do mesmo jeito. Beleza, então, vamos seguir a tua linha de raciocínio. Por um minuto, então, vamos fingir que o Sérgio Moro respondeu o Reinaldo Azevedo e mostrou onde está lá, porra, a página onde está todas as provas. E foi comprovado, assim, porra, está condenado o Lula, bateu o martelo, todo mundo condenou, STF, todo mundo. O Lula é ladrão, roubou todo mundo. É isso. Vamos embarcar nessa aí. De um lado, a gente teria o Lula, que é um ladrão, e do outro a gente teria o Bolsonaro, que é um ladrão também, e até um pouco mais, inclusive, porque botou a família todinha pra roubar junto com ele. Só que além de ladrão, o Bolsonaro é um psicopata maluco, doido, que não respeita a democracia e o sistema eleitoral brasileiro. Simples. Aí de cara tu já vê que tem uma diferença. Imagina agora que você trabalha no RH de uma creche, e aí você tem que fazer 2 escolhas, vão te dar 2 pessoas pra você escolher pra cuidarem dessa creche, pra cuidar dessas crianças. E aí vão te falar, ó, um dos candidatos é esse aqui, que ele foi condenado por roubar toca-fita de carro e bater carteira. Não podia ver uma carteira na frente, porra, roubava todas. Um ladrão, condenado, todo mundo sabe que ele é ladrão, mas tá aí, é uma das opções. E tem esse outro aqui, que é candidato pra vaga, que ele é um doido, psicopata, que ajudou a matar 700 mil pessoas e ficou rindo da cara delas enquanto elas morriam sem ar, que ele é uma péssima pessoa. Esse cara, inclusive, já transou com animais, e falou isso aí abertamente, que ele não se importa. Quase comeu carne de ser humano, assim, ele queria comer, mas a galera não quis acompanhar, então ele acabou não comendo. Sai por aí falando pra todo mundo que o herói dele é um cara que é um estuprador, e chegou a dizer que 4.000 crianças mortas era um número insignificante. Essa é a outra escolha que a gente tem. São esses dois aí. O que tu ia fazer? O que tu ia dizer? Qual dos dois tu ia escolher? Você ia falar o quê? Putz, esse bicho aí, ele é psicopata e tal, matou uma galera, quase comeu carne de gente, transou com um animal, fez todas essas atrocidades aí, mas porra, o outro mano lá, porra, roubou dinheiro, né, mano? Roubou carteira, roubou toca-fita de carro. Aí isso é foda, porra, isso é foda, porque aí porra, os dois são iguais. A mesma coisa, os dois que você me citou aí são a mesma coisa. Qualquer um que você deixar solto aí cuidando dessas crianças da nossa creche, pra mim tá de boa, porque os dois são iguais. Mesma coisa. Então, mesmo que você faça igual a galera que acredita em terra plana, e ignore os fatos e acredite no fundo do seu coração, com toda certeza, que o Lula foi preso, com provas, tudo certinho no processo, porra, extremamente correto, mesmo que você acredite nisso, e beleza, ótimo, vamos seguir essa linha, nem assim você vai poder dizer que ele e o Lula são ruins e são um perigo pro Brasil da mesma maneira. Ah, Thiago, mas mesmo assim, com tudo isso que você falou, eu acho que eles são iguais, então, né, pra mim, eu não vou escolher nenhum. Então foda-se, pau no teu cu, você é burro, e é isso. Abraço. Você é um idiota, eu não quero mais falar contigo, não. Se depois de tudo isso, tu ainda acha que os dois são iguais, aí você tem que se fuder, e é isso. Abração.
E agora o último bloco é pra você, meu camarada lixo e companheiro aqui. Você aí, que é uma pessoa de esquerda, votou, porra, felizão, achando que ia ganhar no primeiro turno e agora tá sentindo essa sensação de derrota. Você está se sentindo derrotado. Aqui vão algumas palavras de carinho de mim pra você. Larga de ser burro, caralho. Você que é uma pessoa de esquerda, maluco, você tem que entender que todas as pautas que você acredita que você vai atrás, elas estão indo contra um sistema inteiro. E quem luta contra o sistema passa a vida toda tendo mais derrotas do que vitórias. Então é bom vocês se acostumarem com o sentimentozinho de derrota. O que eu não acredito que seja o caso agora. É a primeira vez na história das eleições, desde a redemocratização, que o presidente em exercício entra no segundo turno perdendo. Na eleição passada eram 15 milhões de votos a mais pro Bolsonaro e tinha muita gente de esquerda aí toda feliz, iludida e animada, achando que ia poder virar voto o suficiente para ganhar. Porra, vamos lembrar de uma coisa: Ingrid Silveira não foi eleita. Então a salva de palmas aqui, ó, porra, Ingrid Silveira não foi eleita, se fudeu. Agora é bom, porra, vai ter que procurar um emprego, fazer igual todo mundo, porra, atualizar o currículo, colocar aí as suas especialidades em porra nenhuma. Já vai ter que entrar em contato com os amigos dela que são pastor, que fica aí, porra, vendendo golpe pra ganhar dinheiro em casa com celular. É bom já ir atrás, porque agora vai ter que trabalhar. Olha a listinha de pessoas que não foram eleitas. E olha só, Paulo Cogos não se elegeu, Janaína Pascoal não se elegeu, dos 7 candidatos do MBL, só um se elegeu, Douglas Garcia não se elegeu, os irmãos Weintraub não se elegeram, Nise Yamaguchi, Adrilles, a porra do Adrilles não se elegeu, Antônio Fontinelli não se elegeu, Sérgio Camargo, Daniel Silveira não se elegeu, Eduardo Cunha, esse merda, não se elegeu, Fernando Holliday não foi eleito, Collor não se elegeu e principalmente Wolverine do TikTok também não se elegeu. Então assim, não é pra ficar, porra, com sentimento de já ganhei, mas também não é pra ficar, porra, triste igual um otário aí achando que, porra, perdemos, estamos derrotados. Não, larga ser trouxa. Antes do primeiro turno eu recebi essa mensagem aqui, ó, até separei ela aqui, pera aí. Você fica nesse desespero postando vídeo falando de política só pra ganhar like, não caio em papo de esquerdomacho. Eu entrei no perfil dela, era uma menina de esquerda e tal, que veio mexer a porra do saco falando isso aqui. Não me importa nem um pouco com o que essa idiota que falou, foda-se. Só que é bom falar disso pra você entender como você é importante como uma ferramenta individual de convencimento, pra tentar não deixar esse psicopata maníaco, filho da puta, ser reeleito. Se eu tivesse interessado só em like, esse mês eu tava postando um vídeo, porra, de crente passando vergonha na internet, que é os vídeos aqui que mais dá visualização. Tinha postado o react do Carlos Piloto com o Paulo Cogos. O vídeo do Carlos Piloto tem 1 milhão de visualizações aqui. Imagina o quanto não ia dar um vídeo dele com o Paulo Cogos. E não, eu tô aqui quase 2 meses postando basicamente sobre esses assuntos de política, que é a porra do assunto que mais me desgasta mentalmente. E por quê? Porque é a ferramenta que eu tenho pra poder tentar mudar a cabeça de alguém. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, não vou mudar a cabeça de todo mundo, eu não consigo. Nem o Felipe Neto consegue, imagina eu, que meu canal nem é muito grande. Mas é a ferramenta que eu tenho e você tem a sua própria ferramenta aí no seu dia a dia, que é a sua voz. Então assim, gasta essa voz que você tem, não conversando com o bolsominion. Bolsonarista, mano, você tem que mandar se fuder, bloquear e é isso, igual eu já falei. Mas gasta seu tempo e seu fôlego tentando convencer as pessoas que estão indecisas a não votarem nesse traste, nessa desgraça. Gaste o seu tempo, porque se o Bolsonaro ganhar, corre um grande risco de que nem eleição daqui pra frente tenha, pra você poder perder seu tempo tentando convencer alguém de alguma coisa. Então é muito importante que você abra sua boca e fale, principalmente agora, nesse momento, comece a ficar de olho nos artistas que vocês seguem, porra, nos comediantes que vocês assistem aí, que, porra, ganha muito dinheiro, falando que representa a quebrada e pá, mas na hora que acontece e aparece uma eleição igual essa, e ele fica caladinho, mesmo sabendo que no eventual governo do Bolsonaro, quem mais se fode é exatamente o pessoal da quebrada e da favela, porque você pode pegar os números lá, o local onde mais tiveram gente morta por causa de Covid foi exatamente quebrada e favela. Que aí, porra, ganhar dinheiro falando que tu representa a quebrada é muito fácil, mas na hora que chega num momento como esse, crucial pra vida das pessoas que moram na favela e na quebrada, e aí o seu artista favorito fica, porra, caladinho, pianinho, fingindo que não está acontecendo uma eleição extremamente importante igual essa. Fica de olho, porque tem muito artista aí que de quebrada só tem pose. E pra terminar, só queria deixar meu relato pessoal, que quando terminou o resultado do primeiro turno da eleição, eu particularmente fiquei triste pra caralho, dormi com um sentimento de derrota mesmo, assim. Nem nas minhas piores projeções possíveis de resultado de eleição eu imaginei que ele ia ter esse tanto de voto que ele teve. 700 mil pessoas mortas e mesmo assim o responsável por essas mortes, por esse genocídio, teve esse tanto de voto. E aí nesse momento eu fiquei triste pra caralho, mas eu observei e percebi uma coisa, que eu tava errado. Eu ficava chamando esse pessoal bolsonarista de burras e idiotas. E eu tava errado. O problema não é só a burrice. E eu passei muito tempo ouvindo aquela música do Criolo que ele fala que as pessoas não são más, elas apenas estão perdidas.
E aí tu vê o resultado de uma eleição dessa, você percebe que ele tá errado, as pessoas são más, sim.